meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Eu, Maria Helena e Marilda estaremos fazendo a leitura do livro dos Espíritos, Expiação e Arrependimento, na questão 994 a 999. Vamos então levar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Deus por mais este momento, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui. Aqueles nossos irmãos que não puderam estar presentes, mas com certeza estarão em pensamento. Rogamos a Jesus, Senhor, dai-nos a tua força, orientai os nossos pensamentos, que possamos seguir os estudos, os ensinamentos com altivez e dá-nos a alegria da vida, a alegria do entendimento, a alegria de poder continuar nesse trabalho de amor, de fé e de esperança. Graças a Deus. Olá! Continuando nossos estudos no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, nós estamos no capítulo 2 do livro 4, no item Expiação e Arrependimento, na questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, as reconhecerá sempre depois da morte? Resposta: sim, ele as reconhecerá sempre e, então, sofre mais, porque sente todo o mal que fez, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento não é sempre imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos seus sofrimentos. Mas, cedo ou tarde, eles reconhecerão o falso caminho no qual estão empenhados e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis também trabalhar. 995. Há espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Resposta: há espíritos que não se ocupam com nada útil, estão na expectativa, mas sofrem nesse caso, proporcionalmente, e, como devem ter seu progresso em tudo, esse progresso se manifesta pela dor. 995A. Não têm eles o desejo de abreviar seus sofrimentos? Sem dúvida o têm, mas não dispõem de bastante energia para querer o que poderia aliviá-los. Quantas pessoas tendes entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Questão 996. Uma vez que os espíritos veem o mal que resulta para eles de suas imperfeições, como se dá que haja os que agravam sua posição e prolongam seu estado de inferioridade, fazendo o mal como espíritos, desviando os homens do bom caminho? Resposta: são aqueles cujo arrependimento é tardio, que agem assim. O espírito que se arrepende pode, em seguida, deixar-se arrastar de novo no caminho do mal por outros espíritos ainda mais atrasados. Aqui nós vamos voltar na questão 971, na qual esclarece essa questão. A 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? É a resposta. Sempre boa da parte dos bons espíritos, claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que eles creem suscetíveis de se deixar arrastar e que frequentemente arrastaram ao mal durante a vida. Muita paz a todos. Estamos aqui com muito carinho para darmos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos.
Nós vamos fazer agora a pergunta de número 997. Vêem-se espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces feitas em seu favor. Como se explica que outros espíritos que nos pareciam, olha só, pareciam mais esclarecidos, revelem um endurecimento e um cinismo a toda a prova? Então vamos ler a resposta, depois a gente tece o comentário. A prece só tem efeito em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos seus erros, exagerando-os ainda como fazem infelizes espíritos, nada podem receber da prece e nada receberá até o dia que uma luz de arrependimento o esclareça. Não se deve esquecer que após a morte do corpo físico, o espírito não é subitamente transformado. Se sua vida foi repreensível, é que ele era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito e ele pode persistir nos seus erros, nas suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que seja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. A hora que eu fui ler essa pergunta, eu pensei o seguinte: se nós pensarmos em Paulo de Tarso, conhecedor da lei, ele era contra o cristianismo. E todos aqueles que eram cristãos, que ele tinha oportunidade, principalmente aqueles que mais se destacavam, ele mandava prender, mandava nas arenas para serem devorados pelos leões, tá? Então, dele dava para esperar alguma coisa boa nesse sentido? Não. Era um mal que ele cometia, apesar dele acreditar que era correto. Mas ele estava levando pessoas para serem devoradas pelos leões. Mas quando ele, na estrada de Damasco, ele se deu com aquela luz, e aquela luz era a presença de Jesus, ele sentiu verdadeiramente que aquilo que ele estava fazendo não era correto e que ele simplesmente perguntou para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu devo fazer de certo? Então demonstrou que ele estava a ponto, que ele conseguiu se amadurecer diante daquele ocorrido. Então não podia esperar nada dele, de bom dele, no sentido dele deixar de levar os cristãos para a arena. Mas, para surpresa, ele se transformou. Não é que se transformou da água para o vinho, do dia para a noite. É que aquilo já estava sendo amadurecido. E teve um momento que a chave mudou. E ele: Senhor, o que queres que eu faça? Por outro lado, nós podemos pensar em alguns médios, e temos médio como exemplo, e que não vem ao caso nós citarmos, que começou na mediunidade, tendo boas assistências, fazendo com todo amor, trabalhando como médio, ajudando muita gente. Mas que no meio do caminho, então até aí, a gente continuava sempre esperando todo um trabalho produtivo, um trabalho do bem, um trabalho voltado para os ensinamentos de Jesus. Só que num dado momento, o médium ou os médios podem dar uma escorregada, como nós temos exemplo de médium que deu uma tremenda escorregada, e ele simplesmente passou a agir completamente errado. Os espíritos bons que estavam ajudando nesse trabalho se afastaram porque ele, médium, ele abriu as comportas daquela inferioridade que ele tinha interiormente, que ainda não tinha sido trabalhada, e quando ele deu vazão para essas atitudes infelizes,
mudou a chave para o negativo, os espíritos bons se afastaram e ele permitiu simplesmente o acesso de irmãozinhos necessitados, né? Então são exemplos que acabam facilitando assim o raciocínio da gente, mediante essa pergunta e esse comentário. Agora a pergunta de número 998. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado do espírito? Quando nós encarnamos, estando no corpo físico, nós vamos expiar em forma de provas constantes no nosso caminho. Essa expiação, ela vai representar a colheita, o resultado das sementes que nós semeamos em vidas passadas. Então, estando em estado de vigília, isto é, acordados no corpo físico, nós vamos expiar essas faltas. Podemos saber expiar ou não, vai depender de nós. Às vezes a gente pode, além de não conseguir expiar, se complicar angariando mais faltas a serem expiadas em outros momentos. Então, agora, quando nós pensarmos nessa expiação no termo espiritual, nós, estando sem o espírito, nós vamos continuar a passar pelas experiências, só que aí não tem mais a matéria. Então vai ser um sofrimento assim, direcionado para as questões morais. Não é dor na matéria, é uma dor lá dentro do espírito, uma dor moral, que nós vamos sentir em função, como consequência das nossas atitudes infelizes, tá? Então, vejamos bem, Deus sempre procura fazer com que a gente passe por dificuldades que precisamos passar nos momentos que nós mais estamos propícios para aceitar e para tirar uma nota boa. Mas nem sempre nós temos o uso do livre-arbítrio. De repente, a gente acaba não sendo coerente e damos as nossas escorregadas. Vamos ter que arcar com todas as escorregadas, tá certo? Agora, a 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? Vamos traduzir essa questão? Eu estava com uma pessoa lá no alto de um edifício e eu não gostava dela, queria muito mal para ela, queria que ela morresse. Eu peguei, empurrei ela, ela caiu de lá de cima e morreu. Eu me arrependi, foi um arrependimento sincero. Só pelo fato de eu ter me arrependido, eu acabei com essa falta? Não. O fato de eu ter me arrependido já é um ponto extremamente favorável, né? Agora, eu vou arcar com as consequências dos meus atos, tá? E se no transcorrer do tempo eu praticar muito bem, verdadeiramente, reconhecendo as faltas, procurar reparar, fazer com amor, ajudar o meu próximo, eu posso amenizar as minhas faltas, mas eu vou repará-las, porque Deus visa a nossa educação espiritual. Essa educação significa a nossa transformação. Agora, a 999A, para finalizarmos. Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, tendo de expiar o seu passado, não precisa se arrepender, quais seriam para eles as consequências? Então, a resposta: se teimar no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Não é ele que vai dizer, por exemplo, para Deus, para Jesus: olha, tudo bem, eu vou expiar, mas eu não me arrependo, não vou me arrepender.
Então ele não está pronto para expiar. Ele está pronto para sofrer mais aquele sofrimento, educação, para ver se no processo de expiar as suas faltas, ele consegue aos poucos ir se arrependendo. Não é que expiando as nossas faltas, Deus espera que vai haver um arrependimento imediato. Mas se Deus sentir em nós um processo em andamento de arrependimento, nós vamos num processo proporcional de expiação até que as coisas entrem em harmonia. Porque é como eu falar para o professor, olha, o senhor me deu essa prova, tem 50 questões. Eu vou fazer, eu vou chutar tentando acertar, sem reclamar. Mas eu não vou estudar para saber isso daí, para resolver o problema. Eu não quero resolver, eu não quero saber. Mas eu vou chutar, como diz, fazer o nome do pai e torcer para acertar. Não é por aí. Porque todo o nosso movimento em prol da nossa evolução tem que estar em harmonia com Deus e com Jesus. Não adianta ter aparências, né? E quanto mais rebelde nós formos num processo expiatório, maior necessidade será de intensificar a nossa dor para nós nos despertarmos verdadeiramente para as nossas necessidades. Porque para o plano espiritual tem que ser real a mudança. Não basta ser aparente. Quantas pessoas lindas, maquiadas, agora até na morte, com a permissão da família, aquele rosto que desencarnou, aquele rosto morto, ele é maquiado, mas aquilo que vai valer é aquilo que o Espírito fez, que ele vai levar com ele, que ele vai enfrentar, coisas boas ou não boas, né? Mas então que sirvam essas nossas observações em função dessas super interessantes perguntas para reflexão, tá? E eu agradeço a Deus por esse momento e agradeço pela oportunidade de estarmos estudando algo tão belo quanto os estudos da doutrina. Fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus. Que estes ensinamentos possam esclarecer um pouco mais a nossa maneira de agir e de pensar. Que esses pensamentos, que a expiação e o arrependimento venham a fazer com que nós possamos crescer ainda mais. Tudo é um aprendizado, tudo é um entendimento, tudo é uma compreensão. Estamos sempre caminhando, trabalhando para a nossa trajetória, para que nosso caminhar se torne um pouco mais leve. Então nós agradecemos a oportunidade, as bênçãos recebidas, por este momento maravilhoso de estarmos aqui juntos. Que os nossos pensamentos não fiquem só em nós, que possamos estender a todos os lugares, em hospitais, as pessoas que necessitam de uma recuperação maior, aquelas pessoas ainda que se encontrem sem um lugar para acolher o seu corpo. Nós te rogamos, Senhor Jesus, abençoe a todos, que todos possam receber um pouco de paz, de amor, de fé e de esperança. Em nome de Deus, que assim seja. Graças a Deus.